Olá, eu sou o professor Maurício Pimentel e esse é o segundo vídeo da nossa aula, a distribuição do sistema turismo e os diferentes tipos de intermediadores. Então, no primeiro vídeo, a gente viu a função que os intermediadores têm no sistema turismo. Essa figura aqui do Goldner, ela é mais ou menos semelhante àquela do Cooper, que eu tinha apresentado anteriormente, mas ela explicita um pouco mais subdivisões, talvez, né? Então, eu tenho do lado aqui os prestadores de serviço, como a gente tinha comentado, transporte, hospedagem, alimentação, resorts, enfim, né? Os clientes e de um outro lado aqui, né, essa função intermediária, como é que são os diferentes arranjos de intermediação, canal direto, um varejista, uma operadora turística, uma agência especializada em algum determinado tipo de destino, por exemplo, tem agências que trabalham só com um país específico, ou trabalham com casais em luas de mel, ou viagens de surf ou de natureza, enfim, né, especialização nesse sentido. Um outro arranjo que é a operadora, que vende para o agente de viagem varejista, como a gente viu no caso ali do pacote para Orlando, né? E outras possibilidades que eu tenho aqui de intermediação. E aí, então, tendo em vista essas diferentes possibilidades de intermediação, uma questão que a gente se coloca é como é que elas vão ser remuneradas, né? E aí a gente vai perceber que eu tenho diferentes tipos de remuneração de acordo, enfim, com o modelo de negócio de cada empresa, de como é que ela está gerando valor, né? Não necessariamente esses modelos de formas de remuneração são excludentes, né? Mas eu vou comentar aqui com vocês quatro, talvez sejam principais maneiras de remuneração, né? Então, a primeira, talvez a mais tradicional, seja uma comissão do fornecedor, e aí era muito comum, por exemplo, as agências de viagem receberem uma comissão das transportadoras, né, das companhias aéreas, por exemplo, para venderem as suas passagens, né? Ou então uma comissão do hotel, ou enfim, uma comissão desse fornecedor. É algo que se transformou bastante com a internet, né? E, no caso, das companhias aéreas que colocaram o seu canal direto, principalmente de vendas, e aí mudou, teve esse rearranjo todo desse mercado de distribuição, isso aí já no começo dos anos 2000. Né? Bom, uma outra maneira de remunerar, ou da empresa conseguir recursos, né, para aquilo que ela faz, é adquirir uma certa margem para venda. Então, por exemplo, eu vou negociar com um hotel, não que ele vai me pagar uma comissão, né, em relação àqueles quartos que eu vou vender, mas ele vai conseguir um desconto a partir do qual eu possa colocar uma margem, né, para que eu venda para esse meu cliente. Então, isso é uma outra maneira, uma outra possibilidade que eu tenho de remuneração. Ou, por exemplo, vou fretar um ônibus, né? E aí, a partir do fretamento desse ônibus, eu vou colocar uma margem de lucro no pacote que eu vou organizar. Uma outra possibilidade é eu cobrar uma taxa de serviço diretamente do cliente, né? Aí, então, quem vai pagar que vai remunerar o serviço enfim, desse intermediador, não vai ser mais o fornecedor, como no caso da comissão, né? Mas diretamente o cliente. Por exemplo, algumas empresas cobram uma taxa para emitir um bilhete aéreo ou uma taxa para emitir um seguro de viagem, alguma coisa do gênero, né? Ou, por exemplo, para organizar um roteiro forfait, né? Eu vou cobrar uma taxa daquele cliente pela organização desse roteiro de viagem. E por último, né, eu tenho uma outra maneira que hoje em dia talvez seja mais crescente, né, mas que ainda não é digamos assim, uma forma de remuneração mainstream, talvez, ou uma forma de remuneração das principais, que seja o pagamento por leads, né? Então, tem muito a ver com isso que a gente chama de inbound marketing, que tem a ver não mais com uma divulgação ou a formação de campanhas publicitárias a partir das quais os clientes vêm até a minha empresa, mas com a produção de conteúdo, buscando, de alguma maneira, estabelecer um relacionamento com aquele visitante, com aquele cliente, enfim, em que ele vai buscar ativamente esses meus serviços, né? E aí, então, eu tenho empresas que vão, ou perfis, enfim, né, que vão produzir conteúdo para que gerem leads, né, ou para que divulguem nesse conteúdo que é produzido outras empresas. Então, por exemplo, eu tenho alguns blogueiros de viagem que vão escrever sobre os destinos, né, e vão ser remunerados a partir dessa divulgação que eles fazem do destino, e por outro lado também, talvez, por um lead que aquele post ou que aquele conteúdo tem para a página de um hotel, por exemplo, né? Um lead é essa pista, né? Aquilo que faça com que a pessoa, o visitante, clique ali e vai cair na página do hotel e vai poder ali fazer a sua compra da hospedagem. Então, isso seria uma quarta forma, digamos assim, de remuneração
pelos serviços de intermediação em viagens, né, vinculado a essa produção de conteúdo, ou como o caso que eu citei anteriormente ali das OTAs, né, que, enfim, tem tudo isso digamos assim, a gente vê um caso que alia as 4 maneiras, talvez, né, de remuneração, em que uma Decolar, por exemplo, ela ganha tanto uma comissão da transportadora aérea pelas passagens que ela vende, né, como também ela cobra de alguns destinos nessa produção que ela faz, nessa promoção que ela faz de mídia, de TV. E a gente vai ver, então, que tem diferentes madeiras e modelos de negócio, né, de acordo com cada característica de cada empresa que vai encontrar a sua forma de produzir valor. Por exemplo, uma pequena agência que possa fazer excursões próximas vai ter provavelmente uma maneira diferente de se colocar do que uma grande agência de viagens tradicional ou de que uma agência online internacional como a Booking. Tendo isso em vista, né, a literatura procura classificar os tipos de agências de viagem. É interessante a gente classificá-las, não por um intuito de classificação ou de taxonomia em si, mas para procurar entender melhor como é que funciona esse mercado turístico. E aí a gente vai ver que nessa classificação, né, muitas vezes eu tenho alguns animais, digamos assim, entre aspas, que são difíceis de colocar numa categoria ou em outra, né? Essas classificações elas acabam de alguma maneira se interpenetrando. Então, o Tomelin faz essa proposta, né, em classificar as agências como receptivas ou emissivas, aí vinculada à questão da origem, onde é que ela se coloca, maioristas, ou se a gente pegar outros termos, né, atacadistas em português, ou wholesaler em inglês, né, agências detalhistas ou varejistas e distribuidoras, e a gente vê essa diferença. Então, as maioristas fazem essas negociações de atacado, né, em grandes quantidades, e depois as detalhistas distribuem esses pacotes. Eu tenho também o que ele chama de tour operators, ou operadoras, né, que vão fazer esse conjunto de organização dos pacotes, e também tem uma estrutura de distribuição das detalhistas. Enfim, tem muitas vezes essa integração vertical de todas as etapas da cadeia. E tem também as agências que são as consolidadoras. As consolidadoras são empresas que trabalham principalmente em B2B, ou seja, business to business, são agências que vendem para outras agências. Eu vou explicar isso um pouco mais de calma depois. Então, vendo aqui, por exemplo, as agências receptivas, né, são aquelas que vão prestar serviços para as operadoras e para as demais agências de viagens, ou até diretamente a um visitante, e que as características dela é se localizar no destino de viagem, né? Então, não na origem, não vão acompanhar o visitante desde que ele parte, mas já no destino. E vão oferecer serviços como, por exemplo, os transfers do aeroporto para o hotel, do destino, city tours, e assessoria ao turista enquanto ele estiver na viagem. Então, vão ser, de alguma maneira, uma certa representação, né, daquela agência que ele comprou lá na origem, né, no destino. Alguns exemplos, né, eu tenho a Checkpoint, a EasyGo em São Paulo, a Luck em Recife, a Broker na Serra Gaúcha, né, e esses serviços que eles vão oferecer, por exemplo, receptivo de transfer, in-out, aeroportos, vendas de alguns passeios locais, né, como city tours, sightseeing, shows, jantares e outros ingressos, né, desses centros de lazer, e também o rodoviário, né, a contratação, enfim, como eu falei, de transfer, mas pode ser de outras necessidades de transporte. Então, a gente vai ver que essas receptivas, elas são especializadas em trabalhar em determinados destinos, né, nesse nicho geográfico. E aí elas vão depender dessas outras operadoras ou desse contato direto com algum cliente que já esteja lá, né, para acessar a demanda. E, por um outro lado, elas vão permitir, por exemplo, para uma operadora que às vezes oferece um pacote mais simples, né, de transporte e hospedagem, a possibilidade de eu ter uma complementaridade de diferentes passeios, enfim, e daí eu tenho um modelo um pouco mais flexível, em que o visitante no destino vai escolher o que ele quer fazer. Isso me permite, então, fazer uma venda mais enxuta no começo, né, para a pessoa ir lá e ter essa, e mais flexível ao mesmo tempo, né, em que ele pode escolher o que ele quer e o que ele não quer, ao invés de eu fazer um pacote, um roteiro completo, incluindo uma série de opções já, talvez necessariamente obrigatórias, né? E aí, assim, eu tenho uma possibilidade de ampliar o meu público-alvo, se eu tenho essa flexibilidade maior com menos opções em que ele escolha posteriormente, de acordo com as preferências e com a disponibilidade de recursos que ele tem para aquela viagem. Um caso no Brasil em que as agências receptivas são muito fortes é Bonito.
É bonito, tem uma série de restrições ao acesso aos ativos, principalmente por questões de capacidade de carga, né, uma limitação do número de pessoas que podem acessar em cada vez, e aí esse acesso ele é vendido somente a partir da intermediação dessas agências receptivas. Então, eu tenho que ter esse contato com as agências receptivas para poder acessar os atrativos, né? Então, uma estrutura em que esse player acaba sendo bastante importante. E aí eu tenho também uma associação das agências de viagem receptivas, né? Brazilian Incoming Travel Organization, que eu tenho diferentes membros aqui, talvez depois vocês quiserem dar uma navegada e ver como é que eles ofertam, né? Alguns voltados também para venda do Brasil para um público estrangeiro, né? E por isso, então, são receptivos, fazem um receptivo aqui e tem essa distribuição para o público estrangeiro a partir de outras tour operators lá fora. Uma outra modalidade são essas maioristas, né, atacadistas, wholesaler ou grossistas também, que vão organizar os programas de viagem, né, e que depois vão repassar esses programas de viagem para as agências varejistas fazer essa revenda para o consumidor final. Então, elas têm essa função principalmente de estruturação e de organização, né, de esse contato com os diferentes fornecedores, fazem essa intermediação, promovem esse produto e depois vão distribuir isso a partir de uma rede de outras agências varejistas, né, pagando aí uma comissão para esses outros intermediários. Então, por eles produzirem em quantidade, eles vão conseguir bons descontos. Esse é um modelo tradicional, assim, que foi muito em voga durante esse período em que o turismo se massificou, né, em que eu tenho esse desconto com o fornecedor, fazem um bloqueio, por exemplo, de um hotel, e aí realizam um voo charter, né. E para o consumidor, nesse tipo de roteiro, tem uma flexibilidade bastante pequena, digamos assim, né, de alterar o roteiro, mas, em geral, eu tenho um ganho de preço, né, de custo por trabalhar em grande escala. Esse modelo todo, ele, de alguma maneira, mudou ou sofreu algumas influências a partir do surgimento das agências online, né, mas ainda assim ele continua existente, principalmente em destinos de sol e praia ou de ilhas, né, em que eu tenho o hotel e o voo como os dois principais componentes da viagem. Ou ainda, né, no caso aqui do Brasil, por exemplo, os pacotes que existem para a Europa ou para outros destinos que representam uma alteridade um pouco grande, né, principalmente para aqueles viajantes que nunca foram para esse tipo de local, que tem uma certa insegurança de ir pela primeira vez. Eles conseguem combinar tudo isso, né, concatenando diferentes destinos, com atrativos, hotel, toda a questão da logística do transporte, às vezes até restaurante, enfim, e distribuem para os detalhistas aqui. Seria um pouco, né, pensando nas agências receptivas que eu comentei anteriormente, se, por exemplo, a Luck, né, que trabalha no Nordeste, organiza um pacote, né, ou uma estrutura, um roteiro de viagens pelo Nordeste e depois distribui isso por um representante dela na Europa. Essas agências maioristas, e aí, às vezes tem diferença na legislação entre os países, né? Na Espanha, por exemplo, existe uma certa proteção às agências varejistas, né, que vendem direto para o consumidor, em que as maioristas que fazem essa organização e essa articulação por atacado não poderiam vender diretamente. No Brasil não existe essa distinção, então as empresas acabam atuando nas duas pontas, né, em conglomerados bastante grandes, ou até outros modelos, como é o caso da CVC, que trabalha com franquias também, né, em que essas agências detalhistas de alguma maneira não fazem parte do grupo, né, são da mesma marca, mas não são da estrutura de capital do grupo. O grupo dá esse apoio aos diferentes franqueados. Eu tenho aqui, então, a agência detalhista, ou varejista, ou uma agência distribuidora, ou retalhista, né? Então tem diferentes possibilidades de nomear, né? Mas, de alguma maneira, o que caracteriza essas empresas? Né? Elas não vão elaborar os produtos próprios, elas vão revender os pacotes que as maioristas fazem, né? E produtos enfim, de outras empresas. Elas podem optar por trabalhar, por exemplo, com um segmento específico, né? Uma especialização geográfica, de talvez trabalhar numa pequena cidade, ou com um público especial, por exemplo, terceira idade, ou intercâmbio, e podem escolher também, né, fazer então um portfólio de diferentes pacotes de diferentes operadoras, né, e trabalhar então com diferentes operadoras, ou escolher alguma, né, e ser de alguma maneira representante de uma operadora única, né? Mas elas criam esse portfólio baseado naquele público-alvo que elas têm, que em geral é mais específico, né? E aí, em termos de quantidade, as agências detalhistas vão representar um número de empresas muito grande no mercado, porque são pequenas empresas, ao contrário das operadoras, que envolvem uma estrutura de capital e um know-how em contatos maiores, né? Eu tenho, então, menos empresas. E aí eu sugiro vocês acessarem o site
da ABAV, a Associação Brasileira das Agências de Viagens. Eu tenho, por exemplo, a seção Rio Grande do Sul, e eu tenho a lista ali das diferentes agências nos municípios gaúchos, né? Então, dei uma navegada para ver como é que essas empresas funcionam, que tipo de pacote que elas estão ofertando, né? Como é que é esse portfólio que elas estão oferecendo, como é que isso se complementa ou não, como é que isso está indicado, né, para os diferentes públicos que eu tenho aí. Pensando nessa missão, né, de possibilitar às pessoas desses locais o acesso a destinos que talvez, de uma organização de viagem individual, elas não tivessem. E aí vocês vão ver, né, pensando a partir dessa percepção do turismo, né, com um sistema que se divide entre origem e destino, que eu vou ter agências que são emissivas, ou seja, né, que vão trabalhar na origem dos visitantes, procurando levar eles para diferentes destinos, e eu vou ter agências que são receptivas, como eu comentei anteriormente, né, que vão se localizar no destino e vão receber esses visitantes que outras agências enviaram para lá. E eu vou ter também o caso de algumas empresas que acabam atuando numa estrutura um pouco mista, né, em que eu tenho, por um lado, um braço da empresa que vai fazer esse receptivo no meu local, mas que só aquele receptivo, por, às vezes, não ser um destino turístico muito forte, né, acaba se tornando insuficiente para sustentar a empresa. Então, é importante também eu trabalhar com um emissivo, né, com um mercado que ali existe, enviando as pessoas dali para conhecerem outros locais. E eu vou ter isso que o Tomelin chamou de tour operadoras, né, que são essas empresas que vão operar os seus próprios programas de viagem com os seus próprios equipamentos, né, ou então vão subcontratar operadores terrestres locais para vender esses produtos, né, e eles vendem tanto para os detalhistas como também mantêm os seus próprios escritórios de venda, como é o caso da CVC, como é o caso da Abreu, né, da MGM, enfim, e outras companhias que vocês já devem ter escutado falar. E aí, então, eu vou ter diferentes possibilidades de estruturas, né? Tanto o caso dessas empresas, por exemplo, manterem uma negociação com os fornecedores locais, né? E aí montarem pacotes de fornecedores locais, estou pensando aqui nos hotéis ou nas próprias agências receptivas e de transfer naquele local. A partir disso, então, ofertar um pacote mais em conta, como às vezes acontece essa integração vertical, né, da empresa ser dona do próprio hotel ou ter um número de ações, um número de quartos dentro de um hotel. E outra possibilidade que eu tenho ainda, né, é essas empresas elas chancelarem alguns produtos que outras empresas, como alguma agência receptiva, organizou. Então, a agência receptiva organiza, né, e coloca nessas tour operadoras como um marketplace, né, como um local para venda, e essa operadora, por um lado, vai juntar ali também a passagem aérea ou algum outro serviço, né, e complementar isso. E aí eu tenho uma associação que se chama Brastoa, né, Brazilian Tour Operators, se a gente for pensar, né, que é essa associação das diferentes operadoras turísticas brasileiras, né, e eu tenho aqui várias, né, eu estou vendo aqui a Abreu, Ambiental, a Companhia do Intercâmbio, a CVC, a Flot, enfim. E aí eu sugiro que vocês também naveguem um pouco no site da Brastoa. Eles têm um anuário estatístico que é bastante interessante para ver como é que é a dinâmica do mercado de turismo no país, né? Como é que foi o número de vendas, qual tipo de serviço que foi o principal demandado, para qual tipo de destino, como é que foram as maneiras de pagamento desses pacotes e de estudar a partir disso aí algumas tendências, né? E aí eu vou ter um outro tipo de agência, que são as agências consolidadoras, né? O que elas vão fazer? Elas consolidam uma certa oferta e revendem para outra agência, né? Então, por exemplo, né, para eu vender um bilhete aéreo, não é qualquer empresa que pode fazer isso, né? Apesar de ter o canal direto ali, talvez, das companhias aéreas, para eu vender numa certa escala, ou, por exemplo, para trabalhar com um trecho que não seja no meu país, né? Se eu for, por exemplo, fazer uma viagem para a China e vou trabalhar com um trecho lá, Xangai, Pequim, muitas vezes eu aqui do Brasil não consigo comprar esse trecho diretamente. Para fazer essa venda de bilhetes aéreos, é necessário uma coisa que se chama uma credencial IATA, né? A IATA é uma associação internacional das companhias aéreas, né? Essa IATA, ela vai estabelecer uma série de requisitos que as companhias têm que ter, ou que as empresas têm que ter, para poder vender bilhetes, né? Para garantir a segurança da venda desses bilhetes e a segurança das companhias aéreas, né? Como, por exemplo, alguns critérios financeiros e jurídicos, né? E quem pode vender esses bilhetes, para evitar fraudes também, essa série de regulações que existe. Então, muitas vezes não compensa para uma pequena agência fazer um credenciamento desses, né? E aí ela opta, então, por comprar o bilhete de uma consolidadora. Então, a consolidadora faz isso, né? De comprar vários bilhetes aéreos,
ter esse estoque de bilhetes aéreos e depois redistribuir isso para outras agências. Então, ela negocia direto com as companhias aéreas, né, e depois faz essa revenda. Isso é muito comum, por exemplo, também no caso de agências de viagem que vão trabalhar com o mercado corporativo, né, voltado para as empresas. Então, isso que a gente chama também de TMC, que é um tipo de empresa que vai ser responsável por organizar e gerenciar as viagens dentro de uma organização. Por exemplo, se eu pego uma empresa de engenharia, em que eu tenho, por exemplo, a necessidade de vários engenheiros irem para visitar as obras, enfim, longe da sede, né? Eu tenho uma empresa que se dedica a atender essa outra empresa. Para vocês terem uma ideia também, eu coloquei aqui como é que funciona o portfólio, como é que é a estrutura, o organograma, né, de algumas das corporações grandes no turismo do Brasil. Então, tem, por exemplo, a CVC Corp, que tem, por um lado, né, ela vai ser dona de várias empresas. Então, a gente, às vezes, percebe só uma marca, né, mas essa marca, às vezes, tem várias outras submarcas, de acordo com um nicho de mercado específico, com um público e um tipo de produto específico que ela está comercializando. Então, a CVC tem, por exemplo, a operadora Trend, né, ela tem a Esfera Tour, ela tem a SB Viagens, ela tem a Visual Turismo, ela tem também a CVC na Argentina, né, dentro da Argentina tem outras também, como a Almundo, enfim, e outras companhias, né? Então, a gente percebe que eu tenho aqui um holding, né? Um outro caso de holding seria o grupo Flytour Gapnet, e essa tabela aqui a gente pode ver, por exemplo, né, em que eu tenho alguns negócios que são voltados diretamente para outras empresas, né, o B2B, como, por exemplo, as consolidadoras, né, que é responsável por 2,3 bilhões das vendas aqui, isso um pouco antigo, né, de 2015, mas que trabalha com agências de viagem. Eu tenho as TMCs, né, que são essas empresas que trabalham com a gestão corporativa das viagens, né, como a FBT, a Globalis aqui, voltado para as companhias, né, e o quanto aqui que isso dá de vendas para o grupo, né, 1,6 bilhão. Eu tenho franquias também, como a Vai Voando e o varejo da FTF. Eu tenho alguma empresa aqui dedicada a eventos, ou organização de eventos, né, outra que está vinculada à questão dos programas de fidelidade, aqueles programas de pontuação, por exemplo, né, de milhas. Um braço tecnológico também, que vai trabalhar com serviço de tecnologia da informação, e a gente vê que essa questão de intermediação de viagens hoje em dia, ela está muito vinculada a essa questão da tecnologia, né, no certo sentido de que a tecnologia consegue armazenar esses diferentes diretórios, essa oferta toda, e distribui isso para um público muito mais amplo, né, a partir da internet, um papel que antes era exercido, continua sendo, né, mas pelos, isso que a gente chama de GDS, que são os Global Distribution Systems, né, que começaram lá na década de 70, 80, por aí, de uma maneira inicial, né? Já pensaram como é que era comprar um bilhete de avião nesse período aí, antes de existir o computador? Era bem mais difícil, né? Bem mais restrito. E por isso, então, que a oferta, com isso, né, a oferta aérea aumentou do jeito que aumentou e que a gente teve essa explosão do turismo, né? Claro, além de outros fatores. Bom, então, continuando aqui no Flytour, né, eu vou ter um outro ramo desse grupo que está dedicado diretamente para os clientes, né? Como a operadora dela, como lojas próprias e como uma OTA, que é a To-Go. E aí aqui a gente vê, então, como é que funciona essa estrutura, né, as diferentes marcas que estão dentro desse mesmo grupo.